Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos e bem-vindos os convidados para a ceia do Senhor. Com certeza Deus está conosco neste momento, em nossos corações. E essa palestra foi muito interessante, porque eu falei com a Tatiane para a gente fazer uma palestra que lembrasse o nome de Deus, né, que despertasse essa vibração, né? Então, como é que vai ser a nossa programação? E assim que eu terminar aqui, que vai levar uns 40 minutos, mentira, calma. Aí o Marquinho vai cantar uma música para Ganesha, para abrir o nosso caminho espiritual, né? E logo a seguir a Tatiane vai falar com a gente, vai conversar conosco, tá bem? E assim, não é uma palestra, não, eu erudito, nada disso, né? Nós estamos no mesmo caminho, no mesmo nível, na mesma busca espiritual, né? Tentando despertar a nossa espiritualidade, isso que é importante, né? Ah, não, ele fala assim, ele fala, não vamos criar expectativa. O que a gente deve criar? Um coração aberto, né, para receber o amor de Deus. Isso que é importante, né? A gente vir numa casa dessa e perceber a espiritualidade, ok? Eu li hoje de manhã uma coisa tão bacana, eu vou dividir com vocês. Olha só, Deus existe? Sim. Legal. A gente vê Deus? A gente consegue pegar em Deus? Depende, né? Bom, mas é igual o ar, né? O ar a gente não vê. A gente vê o ar? A gente pode dizer que o ar não existe? Né? O pessoal diz, Deus não existe. Sim, mas e o ar existe? A gente vê, a gente consegue pegar o ar? Opa, não, né? Sai Baba diz, Deus está em todos. Despertar a espiritualidade é lembrar disso, é perceber que esse amor já está dentro de nós, esperando para ser respirado. Que essa palestra nos ajude a respirar mais fundo desse amor. Sejam muito bem-vindos. Sairá. Atrás de você. Atrás de você. Tens a imagem de elefante e a força da transformação. Tens a imagem de elefante e a força da transformação. Destrói as dificuldades do homem que busca Deus. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri
Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Tens a imagem de elefante e a força da transformação. Destrói a dificuldade do homem que busca Deus. Destrói a dificuldade do homem que busca Deus. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, nós. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, protege-nos. Tens a imagem de elefante e a força da transformação. Sairam, queridos. Só aproveitar aqui a oportunidade também, falando como Centro SAI de Vila Isabel, né, nós temos essa união aqui nessa casa, né, que é a organização SAI. Ela tem, vamos dizer assim, é como se fosse uma casa, né, com diversos cômodos. Então nós temos a organização SAI representada pelo conselho, né, e todos os seus centros e grupos e suas áreas de devoção, de serviço. E temos também a Fundação SAI do Brasil, que cuida de toda a parte legal, né, de toda a proteção de direitos, entre outros assuntos. Temos os institutos de educação, né, que cuida de toda a parte das escolas, toda a parte realmente que Saibaba trouxe o foco, né, para a educação na sociedade. Então aqui a gente tem diversas atividades todos os domingos. É que eu estava meio na correria, não sei se meu pai falou, né, sobre isso, mas todos os domingos às 10h30 da manhã a gente tem aqui os cânticos devocionais, assim como esses, né, para diversas formas de Deus. A gente canta para todas as formas divinas, todos os domingos às 10h30 da manhã. Tem uma pequena fala no início, os bhajans, depois um pequeno lanchezinho também. A Fundação SAI, que também tem a sua sede aqui, ela tem aulas de Hatha Yoga todas as sextas-feiras. Tem algumas pessoas que frequentam, estão aqui também, né? E são todas atividades gratuitas, sempre voltadas todas para a sociedade. Nada na organização SAI, nada na mensagem de Saibaba é para um grupo específico ou para um grupo fechado de pessoas. Não, a mensagem de Saibaba é para toda a humanidade. Então todos estão convidados para qualquer atividade que seja aqui do centro, da fundação, né, do instituto também, que realiza um trabalho divino. Então é isso, só para a gente, né, dar e fazer esse convite, estender esse convite a todos. Sairam. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês que se disponibilizaram a sair de suas casas para virem aqui ao Centro SAI, aqui na Fundação, para a gente trocar um pouco de experiência, né? Na verdade, eu vou compartilhar a minha experiência de vida com vocês. Eu gostaria, primeiramente, de oferecer minhas palavras a Swami, a Satya Sai Baba, que ele me conduza, que ele toque meu coração, para que eu fale da melhor forma possível, para que eu seja compreendida da melhor forma possível. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. A gente sabe que são inúmeros
atividades que a gente tem num sábado à tarde para fazer, né? E vocês se disponibilizaram a vir aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo. Minha trajetória de despertar para a espiritualidade começou quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos na Igreja Católica. Eu frequentava as missas, fiz a primeira comunhão. Vitor, fiz a primeira comunhão na Igreja Católica. Eu ali aqui, bem aqui no meio aqui, bem novinha, e foi assim a minha primeira experiência, né, na espiritualidade. Então eu amava ouvir as histórias de Jesus, eu amava ir à missa aos domingos, eu inclusive frequento a missa ainda. Minha filha estuda numa igreja católica e adora também ir à missa, então sempre que a gente tem oportunidade, faço terço também, além da repetição do diácono, eu faço terço quando eu estou em casa às 18 horas. Enfim, então minha trajetória começou ali, na Igreja Católica. Então, assim, é muito gratificante eu lembrar daqueles domingos que eu ia para catequese, que eu ia para missa. Era incrível. Eu lembro até hoje, assim, da minha rotina de ir comprar o pão cedinho antes de ir. Eu ia sozinha para missa aos domingos. Eu era nova, eu tinha 11 anos. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu amava ouvir as histórias de Jesus. Só que quando a gente veio para cá, para Tijuca, a gente morava em Realengo, eu frequentava a igreja lá de Realengo, e a gente veio para Tijuca morar aqui. E aí meu pai, vendo uma revista, ele viu um anúncio falando sobre Sai Baba e falando que tinha essa casa aqui em Vila Isabel. E a gente morava aqui na Gonzaga Bastos, aqui na rua de trás. E aí a gente saiu despretensiosamente num domingo, despreparados para vir aqui. A gente estava de short curto, meu pai de bermuda, e a gente foi super bem recebido aqui pela Leila, aqui nessa casa, em 96. Acho que foi em 96, né? 93, mais ou menos. Ah, tá. Tá. Então, 93, 94. Estava em outro planeta ainda. E aí a gente conheceu essa casa num domingo e nunca mais saímos daqui. Então, assim, aqui de fato começava a minha verdadeira jornada de autoconhecimento, né? Meu despertar para a espiritualidade com Sai Baba foi muito profundo, não desmerecendo, obviamente, a mensagem de Jesus, a Igreja Católica, eu ainda frequento, gosto muito. Mas a profundidade que eu adquiri, assim, de despertar internamente com a mensagem de Sai Baba, foi muito profundo, muito mesmo. Deixa eu botar meu óculos. E foi incrível experienciar a devoção das pessoas aqui no Centro Sai. A gente se tornou rapidamente devotos, nos engajamos rapidamente nas atividades do centro. Eu tenho o maior orgulho do meu pai, incansável servidor, presidente da fundação, meu irmão, vice-presidente aqui do Centro de Vila, incansável servidor também, membro do comitê de mídia, palestrante, está sempre trabalhando. Minha mãe, incansável servidora da família, ela não tem cargo na organização, mas ela tem um cargo universal de proteger e defender a nossa família e cuidar da gente todos os dias com tanto amor, tanto carinho. Um dia ela pode ter um cargo na organização, mas o cargo dela é muito atuante lá em casa, e um dos sadhanas assim que nós temos é cuidar da nossa família, né? É um dos sadhanas, né? E a gente não precisa ter cargo para isso, né? A vida com Swami nos transformou de forma intensa. Swami é uma forma agradável, doce de falar de Sai Baba, que a gente tem gente pela primeira vez aqui, né? A senhora, primeira vez, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Mais alguém, primeira vez? Acho que não, só ela, né? Então, aí eu vou em alguns termos que eu me referi em sânscrito, né? Que Sai Baba nasceu na Índia, então a gente tem toda uma referência da Índia. Eu vou traduzir para poder a senhora não ficar deslocada dos termos. Tá certo. Sai Baba diz: o principal objetivo da organização Sai é ajudar a humanidade a reconhecer a sua divindade inerente. Então, seu dever é enfatizar o Uno, experimentar o Uno em tudo que vocês fazem e dizem.
Não dê importância às diferenças de religião, seita, status ou cor. Façam com que o sentimento de unidade permeie todos os seus atos. Esse primeiro contato com a mensagem dele foi incrível, porque não tem pré-condições, não tem pré-requisitos. Ele aceita todos nós, vindo da onde a gente vindo da onde a gente vier, acreditando em quem a gente acredite. Ele nunca pediu para a gente deixar de acreditar na forma de devoção que a gente tem, né? Então isso aí foi incrível, assim, quando a gente tomou o primeiro contato com a mensagem de Baba. Na época meu pai frequentava Ramatiz, minha mãe também. Minha mãe, na verdade, frequenta até hoje. Então ele nunca exortou ninguém a sair de suas religiões, a diminuir de forma alguma a forma de devoção das pessoas. Então esse primeiro contato dele foi incrível. E ele aceita a gente com todos os nossos defeitos, né? Com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. Ele só nos exorta a reconhecermos quem verdadeiramente nós somos, Deus. E ele falava isso: eu sou Deus, mas vocês também são. E a única diferença é que alguns de vocês ainda não têm consciência disso, dessa divindade que vocês têm dentro de vocês. E que todos nós temos esse poder divino dentro de nós. Olha como isso é forte, como isso é profundo, né? A gente tem esse poder divino, nós somos uma centelha divina. A gente nunca pode esquecer disso. Por mais dificuldades que a gente tenha no nosso dia a dia, nós temos a força de Deus dentro de nós, junto com a gente. Então, compartilhando a minha história, eu sempre sonhei, desde novinha, em formar uma família, né? E quando eu tinha 16 anos, eu me ajoelhei aos pés de Swami numa foto ali, aqui na Gonzaga Bastos, onde eu morava, e eu pedi para ele um namorado. Eu pedi para ele um namorado que não gostasse de futebol, que fosse um namorado muito caseiro, sabe? Que me acompanhasse, que fosse muito que me acompanhasse mesmo de perto, não me deixasse pelos amigos e que se tornasse um futuro pai dos meus filhos. E aí eu conheci o Eduardo, né? Que logo conquistou meu coração e de toda a minha família. A gente se tornou muito próximo. No início, né, quando ele veio conhecer aqui a casa, de início ele não acreditava ainda na divindade de Baba, obviamente, estava chegando a casa, né? E aí logo depois, alguns meses depois, teve uma oportunidade da gente ir para a Índia, no primeiro Congresso Mundial de Jovens, em 97, e meu pai falou: você não quer ir com ela para ir acompanhando? Porque vai para um outro país, né? Eu era jovem e tal, e ele aceitou, e a gente foi para a Índia. E ainda na preparação da viagem, uma série de acontecimentos fizeram com que a fé dele fosse florescendo. Uma taxa que ele teria que pagar naquele dia para tirar o visto, ou era o visto, era uma vacina, o visto, né? Ele falou, foi pego de surpresa, ele não sabia que ele ia ter que pagar aquela taxa naquele momento. Então ele foi ao banco, ele falou: eu vou ao banco, vou ver se tem dinheiro lá. E tinha exatamente a quantia da taxa na conta dele. Ele até hoje não sabe de onde veio esse dinheiro. Até hoje ele não sabe. Foi um depósito feito em dinheiro na conta dele. E ele não sabe quem fez até hoje, né? Enfim. Chegando lá na Índia, nós tivemos a graça de ter uma entrevista com o Swami. E ele perguntou para mim assim, naquela ocasião: como você está? Aí eu falei: estou bem, Swami. Aí ele: você não está bem. Você tem uma mente macaco. Mas eu vou te ajudar com isso. Ele falou assim: mas eu vou te ajudar com isso. E ficou aquilo no meu coração. Mas tanta coisa para eu perguntar, eu perguntei se eu ia casar. A gente namorava há pouco tempo, mas o amor já era tão grande, eu resolvi perguntar se eu ia casar. E ele falou: case, case, case. Ai, meu Deus. Tem uma fotinha da... Ah, o Vitor colocou a foto da Índia, a gente ali, ó, novinhos lá no hospital de Swami. Éramos bem jovens mesmo. E a gente voltou extasiado da Índia após vivenciar tanto amor de Baba, né? Tivemos respostas claras às suas dúvidas internas sobre a divindade dele. O Eduardo teve. Inclusive, um dos testes que ele tinha submetido Baba, entre aspas, né?
que ele internamente pediu para a Baba para ver parar a chuva. Ele pediu isso para Swami internamente. E aí eu estava lá na hora, na entrevista não, no darshan, que era um local de bênção, né, que Sai Baba dava. E ele fez assim, nos olhos, né, fez assim. E nesse movimento começou a chuva torrencial a cair. E aí eu procurei Eduardo, assim, eu não estava vendo, que era muita gente, né? Eu falei, meu Deus, ele vai ver Swami, ele fez chover e agora ele deve fazer parar a chuva, alguma coisa vai acontecer. E logo em seguida ele fez assim no céu, e parou de chover e surgiu um arco-íris lindo no céu. Só que o Eduardo tinha ido embora, ele não viu. E aí chegou nessa ocasião um amigo nosso no quarto lá deles, que lá na Índia tudo separado, né, homem de mulher, né? E aí chegou no quarto e contou para ele essa história que viu Sai Baba parar a chuva e tal. E aí, como ele internamente já devia estar bem, né, com esse fato da divindade de Sai Baba, com essa questão, ele acabou não vendo fisicamente ali, mas soube da história, né? Eu falei que eu não precisava mais ver. Isso, ele falou, não preciso mais ver, não preciso mais de provas. E aí ele acabou não vendo, né? Mas ele falou para Baba, não preciso mais ver seus milagres para crer em sua onipresença e onisciência. Então ele acabou não presenciando fisicamente. Voltando à mente macaco, que Sai Baba falou que eu tinha lá na entrevista, nessa época eu não tinha noção da dimensão do que ele estava falando. Ele realmente é onisciente e onipresente. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. A gente voltou para o Brasil, 2 anos depois nos casamos, tivemos nossa primeira filha, Ananda. Participamos ativamente das atividades de jovens do Centro de Vila. Fui coordenadora de educação aqui do centro, professora de educação espiritual SAI, e meu cargo atual é coordenadora nacional de educação. E eu continuo dando aulinha de educação quando eu venho para a cerimônia, para minha filha e para alguma criança que estiver aqui no dia também, né? A vida ia fluindo com naturalidade, era um mar de rosas, não havia grandes preocupações, eu achava que estava tudo sob controle, que nada dava errado na minha vida, e eu de fato era muito controladora, muito, era uma característica minha ter tudo muito bem planejado, muito bem organizadinho, sabe? E até então a vida parecia que estava no rumo que eu desejava. Mas a gente vai agora cantar um outro bhajan, um bhajan que marcou muito a minha vida, que foi no meu casamento, a gente cantou esse bhajan para Sai Baba. E a gente vai cantar ele agora, Tu És o Sol. Gira aí, Vitor. Vamos cantar esse bhajan. É um cântico devocional para a forma do Senhor. E daqui a pouco a gente continua. Tu és o sol, quem me brilhou, és meu farol, tua luz me iluminou. Tu és o sol, quem me tua luz me iluminou, és meu Senhor, a encarnação do puro amor, Deus, Mãe e Pai, divino Satya Sai. É
Criador. Rama Krishna, Jesus o Salvador, Mazda Buda lá, Zoroastro Jeová. És o Criador, Rama Krishna, Jesus o Salvador, Mazda Buda lá, Zoroastro Jeová. Sou teu então, a ti entrego o meu coração. Sei que não sou nada sem o teu amor, Sai Baba. Sou teu então, A ti entrego o meu coração. Sei que não sou nada sem o teu amor, Sai Baba. És o Criador, Rama Krishna, Jesus o Salvador, Mazda Buda lá, Zoroastro Jeová. És o Criador, Rama Krishna, Jesus o Salvador, Mazda Buda lá, Zoroastro Jeová. Sou teu então, a ti entrego o meu coração. Sei que não sou nada sem o teu amor, Sai Baba. Sou teu então, a ti entrego o meu coração. Sei que não sou nada sem o teu amor, Sai Baba. Sei que não sou nada sem o teu amor, Sai Baba. Sei que não sou nada Sem o teu amor, Sai Baba. Essa música marcou muito a nossa vida, porque no nosso casamento a gente cantou esse bhajan para Swami, né? A gente fez uma cerimônia no Natal, a gente casou no Natal, 25 de dezembro de 99. E um dos bhajans da cerimônia, e esse é um bhajan muito significativo para mim. Então, como eu estava dizendo, eu tinha muito controle das coisas, né? Planejava muito e achava que achava que eu que controlava as coisas, né? Que estava tudo acontecendo das mil maravilhas, enfim. Só que em 2010, ano em que minha filha completava 10 anos, eu tive uma decepção muito grande no trabalho. Fui ficando para baixo, nada fazia sentido, eu só chorava, só ficava deitada, não tinha força para nada, eu tinha medo de tudo, muita insegurança. Eu passei algumas semanas assim, até que fui diagnosticada com depressão. Então, assim, foi muito sofrido naquela situação. Eu lembro que eu estava indo trabalhar, estava pegando um ônibus para ir trabalhar, tinha uma reunião no trabalho, logo em seguida eu só chorava, não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar.
E foi muito sofrido, meu mundo caiu ali naquele momento, né? Porque até então eu tinha controle de tudo, a vida estava maravilhosa, só tinha felicidade no meu caminho, só tinha alegria. E de repente eu me deparei com um mundo triste, com um mundo escuro, com um mundo inseguro, com um mundo sozinha, que eu me voltei para dentro de mim com a depressão. E após tomar muito tempo antidepressivo, eu tive minha primeira crise de euforia, onde eu passei para comprar muitas coisas, gastar muito dinheiro, experimentar uma sensação muito grande de felicidade, de alegria. Mas, na verdade, após voltar ao psiquiatra, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Uma mesma doença da minha irmã e 2 tios meus. E o transtorno bipolar, ele faz a gente oscilar nos 2 extremos, né? Na alegria, na tristeza, uma alegria exagerada e uma tristeza profunda. E foi muito difícil o diagnóstico para mim, né? E só então eu me dei conta daquela mente macaco que Baba tinha me falado na entrevista. E naquela oscilação, alegria, tristeza, né? E não foi nada fácil, a família inteira sofreu, inteira. Mas assim, eu posso de fato, além dos meus pais, dizer que meu porto seguro aqui na terra foi meu marido, que me acompanhou o tempo inteiro, a médicos, né? A terapias, me dava remédio na boca, porque eu praticamente só ficava deitada, não levantava para nada, me acalentava, me dava todo o suporte. Eu deixo aqui meu sincero agradecimento, gratidão. Agradeço também minha filha Ananda por tanta paciência comigo, por tantos cuidados e por ela ter sido uma filha brilhante, uma notável estudante, apesar de sofrer tanto vendo minhas dificuldades e suportando toda a minha agressividade advinda das crises de euforia. Inclusive, uma das características do bipolar é voltar sua agressividade para as pessoas que ele mais ama, o que mais dificultou o processo ainda, né? Na verdade, eu melhorava, passava uns meses bem, logo depois eu deprimia de novo, tinha uma nova crise de depressão ou uma nova crise de euforia. E desde então, foram anos e anos enfrentando essas crises. E em diversas vezes eu pensei claramente, vou abrir meu coração para vocês, eu pensei claramente em suicídio, né? Com aquele sofrimento todo. E o que de fato que me impediu foi Swami, foi a mensagem dele, né? Foi esse contato direto com ele, com a mensagem dele. De fato, nenhum dia se passou sem eu lembrar da presença dele, né? Não só naquela época, mas nos dias atuais também. A gente tem que fazer esse esforço contínuo de sempre estar colocando Deus nas nossas vidas, né? Sempre, todos os momentos, na alegria, na tristeza, e principalmente quando você está com dificuldade, é na hora que a gente mais lembra, né? Às vezes a gente está feliz, não está nem lembrando de Deus, né? Na dificuldade que a gente pede por misericórdia e acaba lembrando de Deus. Mas de fato eu não esqueci um dia da mensagem dele, orientada por essa mensagem, por essas conversas que eu tinha internamente. Eu olhava para sua foto e eu clamava literalmente: Swami, misericórdia de mim, misericórdia, porque desse jeito eu não vou aguentar. Foi muito difícil, muito difícil. Eu clamava pela cura, a fé de que ele estava cuidando de mim me impediu de eu tirar o que eu tinha de mais precioso, que era a minha vida. Porque de fato eu pensava isso, assim, sabe, na depressão. Quase todos os dias eu pensava isso, eu ficava até elaborando formas, vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa. Mas a mensagem dele vinha, os lampejos de claridade vinham com a mensagem e ele foi me protegendo, né? E sempre vinha, depois, e realmente passava depois de um tempo, graças a Deus, né? Meu pai sempre dizia: isso vai passar, minha filha, isso vai passar. Ele diz isso para minha irmã também, que tem muito problema de depressão. E ele falava isso, essa voz sempre ecoava também na minha mente, né? Isso vai passar, isso vai passar. E de fato, as orações da minha mãe também foram muito fervorosas, sempre me acalentavam. Também preciso deixar meu agradecimento a ela e a minha sogra, que várias vezes deixaram suas casas para ficar na minha, para cuidar de mim, de toda a minha família. Aproveito o momento também para agradecer uma grande amiga, Zumira, já falecida, também devota de Sai Baba, que também deixou sua casa, ficou hospedada na minha para poder cuidar de mim, porque eu não queria nem levantar para tomar banho. Eu tinha uma filha, né, adolescente, tinha uma casa para cuidar, tinha uma família para cuidar e anos passando mal, sofrendo, né?
Foi muito difícil conseguir estabilizar essa doença e achar a dosagem certa da medicação. Quando a Ananda estava com 13 anos, a gente teve vontade de ter outro filho, de engravidar novamente, mas as crises não permitiam, né, tomando remédios fortes, né? E eu tentava melhorar um pouquinho, e aí tinha uma recaída de novo. Eu tentava engravidar, não conseguia. E após esses 9 anos, eu fiquei 9 anos seguidos tendo depressão e tendo crise de euforia. Eu conversei com meu marido e falei, se a gente não engravidar logo, vai passar a idade e eu não vou conseguir ter outro filho, né? A Nanda já estava com 18 anos. Nessa ocasião, pedimos em oração mais um filho a Baba e um mês depois eu estava grávida. Só que, para minha surpresa, por conta da diminuição das medicações, eu tive novamente depressão. Deprimi gravemente, voltei à instabilidade. Foi uma gestação muito difícil, delicada, envolveu muitos cuidados, sabe? Muitos cuidados mesmo. Eu não conseguia nem trabalhar sozinha. Minha mãe me acompanhava para o trabalho, porque eu não conseguia ir sozinha. Ela ficava comigo lá o dia todo durante o expediente. Uma funcionária pública com 40 anos de idade praticamente, indo trabalhar com a mãe. Tamanha a dificuldade que era, né? Mas quando eu acordava, eu ficava triste por ver que eu tinha mais um dia pela minha frente. Eu não gostava nem do fato de estar viva. E estava grávida. Então, assim, eu tive que novamente me agarrar fortemente à mensagem de Baba, né? Eu olhava para o quadro dele, pedia, clamava por misericórdia, muito, muito mesmo. E eu ficava o dia todo deitada, não me arrumava para ir fazer o pré-natal. Eu simplesmente levantava, amarrava o cabelo, colocava uma sandália no pé, um chinelo e ia fazer o pré-natal, ia fazer uma ultrassonografia. Eu não tinha aquela graça, aquela beleza da primeira gravidez, sabe? Não vivi nada disso na segunda, né? Meu sobrinho que cozinhava para mim quando estava lá em casa, eu levantava às vezes 2 horas da tarde, sabe? Assim, uma coisa de, assim, impressionante. Eu tentava dormir o máximo possível, o máximo possível. Mas eu sabia lá no fundo, né, que não adiantava, que o sofrimento não acabava se eu não me apegasse a Deus, né? E nesse momento toda a mensagem de Baba acumulada, ela me dava lampejos de claridade, me dava lampejos de consciência, né? Eu não conseguia nem preparar um chá de bebê para Thalita. A madrinha que fez o chá de bebê dela, que organizou tudo, mas para minha surpresa, com o nascimento saudável da Thalita, foi uma surpresa para a família, porque eu tinha tomado tanta medicação, né? Tanta coisa. Aconteceu um milagre. Apesar da passagem dos meses, dela crescendo, eu amamentando, eu não estava deprimindo, né? Os meses iam se passando, a crise não vinha, a mente estava mais tranquila, já não estava mais oscilando. Eu estava cuidando da bebê, né, Thalita? Cuidando da família. A gente se mudou daqui da Tijuca para o Alto da Boa Vista, que foi também assim incrível ter mudado para lá, que eu meditava ali naquelas árvores, né, vendo aquele verde, caminhava lá no verde. Então, assim, foi incrível, incrível. E o tempo foi passando e alguns meses veio a pandemia, mas mesmo assim a minha mente se manteve estável, graças a Deus, graças a Swami. Nunca deixei de orar um dia a ele, né? Mesmo nos dias mais tempestuosos, eu nunca deixei de acreditar no amor de Baba e no seu cuidado silencioso. E com a graça dele, eu estou há mais de 7 anos sem apresentar nenhum sintoma de bipolaridade. Tomo meus remédios, né? Tomo a medicação contínua, continuo estabilizada. E o meu sadhana sempre envolveu prática de meditação de manhã, prática de yoga, oração, a conversa diária com ele. Sabe aquela conversa silenciosa que a gente tem que ter com Deus todos os dias? Não importa a sua fé, não importa a sua crença, não importa de onde você vem, não importa a forma de adoração que você tenha. A gente tem que ter esse contato íntimo com Deus todos os dias, sabe? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente sai de casa, entrega a saída de casa a Ele, a direção do veículo, entrega o trabalho, né? Esse contato íntimo com Deus, ele tem que ser nosso melhor amigo, né? Porque a nossa família vem e vai, né? Eles vão vir, uns vão falecer antes dos outros, mas quem permanece sempre? Deus, né? Ele permanece sempre do nosso lado.
E cuidar da família também é um sadhana, como eu já falei aqui no início, né? Além da mensagem diária de leitura, da leitura diária da mensagem de Baba, serviço devocional através de cargos, né, na organização, e o cuidado com a família também é um sadhana, também é uma disciplina espiritual. A foto lá da família, eu ia pedir essa foto. Essa é a Nanda, a mais velha, está com 25 anos. Ela não está aqui hoje porque ela está estudando, está prestes a prestar uma prova aí e está estudando. E a Thalitinha está aqui na frente, né, para quem não conhece. Hoje fica muito mais fácil ter a percepção de tudo que ele disse naquela entrevista, de que a mente macaco era a bipolaridade, que a ajuda que ele me daria, quer dizer, não seria a partir do nascimento da Thalita, ele sempre ajudou, né? O tempo todo ele esteve ali comigo. Mas, de fato, a minha cura veio com o nascimento da Thalita. O fato é que eu estou há 7 anos estabilizada. E nessa caminhada de alegrias, tristezas, saúde, doença, a mensagem forte de Baba que fica é: por que temer se eu estou aqui? Por que temer se eu estou aqui? Vamos cantar mais um bhajan para ele? Mais um cântico devocional? Que marcou muito forte essa mensagem aí. Por que temer se eu estou aqui? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor aqui chegou para nos libertar. Louvemos ao nosso Senhor, cantando com muito fervor. Louvemos ao nosso Senhor, cantando com muito fervor. Louvemos ao nosso Senhor, cantando com muito amor. Jai Rama, Jai Rama, Jai Rama, Jai Rama, Jai Jai Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Jai Jai Buddha, Jai Buddha, Jai Buddha, Jai Cristo, Jai, Jesus Cristo, Jai. Por que temer se estou aqui? É só chamar e eu estou aí. Por que temer se estou aqui? É só chamar e eu estou aí. Por que temer se estou aqui? É só chamar e eu estou aí. Por que temer se estou aqui? É só chamar e eu estou aí. Jai Sai Baba, 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 Jai
cântico diz, né? Por que temer se estou aqui? É só chamar e eu estou aí, né? Então, assim, que a gente nunca se esqueça dessa mensagem, dessa alegria, né? De ter Deus perto da gente. Novamente, seja a fé que você tiver, seja a forma de devoção que você tiver, nunca deixe de se apegar a ela. É importante mencionar também, compartilhando aí mais uma parte da minha história de vida com vocês, eu sou policial penal há 21 anos, trabalho no presídio. Na verdade, eu comecei a minha trajetória trabalhando no presídio em 2004, lá no Talavera Bruce, em Bangu. Aí eu fiquei 3 anos lá, no Talavera. Sempre me esforcei para levar a mensagem de Baba lá para dentro do presídio, para as detentas, né? Em 2006, a gente levou a organização SAI lá para dentro do presídio, oferecendo várias atividades. A gente vai até mostrar agora um PowerPoint que a Ada me emprestou, que a Ada é uma devota de Sai Baba. Ela levou essa apresentação para o Paraguai, ela me emprestou as fotos, que eu já tinha até perdido. É a outra, Vitor, a apresentação, aquela do Brasil, PPT. E aí a gente fez um trabalho incrível lá no presídio. Vou mostrar para vocês um pouco lá do Talavera Bruce. Foi a organização lá nesse dia. Aí o grupo da organização SAI. O grupo que foi nessa ocasião. A gente cantou, a gente levou emissão de carteira de trabalho para elas. Olha lá, Regina, Regina. A gente levou um trabalho incrível nesse dia, a gente levou kits de doação, levamos lanche. Olha lá, mãe, você lá com a bolsinha para poder cortar cabelo das presas. Foi um projeto de atendimento a comunidades, olha lá. Em 2006, 20 de abril de 2006. Aí tiveram doações de tintas para pintura de parte do presídio. Trabalho em educação e valores humanos que teve no dia. Olha lá, Regina. Continua bonita, Regina. Olha o de Cal. Olha o Xande, primo do Dudu, cabeleireiro. Ali é o nosso cartazinho lá no mural do presídio. Esses são os cartazes que elas fizeram pra gente. Aí colaram lá. Esse era o diretor do presídio na época, o Pinheiro. Ainda está atuando até hoje como policial penal. Aí o nosso grupo. Teatro que teve. Elas apresentaram pra gente uma peça teatral. Foi um trabalho incrível, foi muito bonito. Emissão de documentos, aí elas tirando carteira de trabalho. Trabalho corporal com coral voz e saia. Aí, ó, aí, Vera. Olha lá, o trabalho com coral, Vera lá presente. Foi um trabalho incrível, incrível. Foi muito bonito mesmo o trabalho, muito, muito bonito. E agora a gente vai tentar aí, se for autorizado pela Secretaria de Polícia Penal, levar mais uma vez esse trabalho. Esse ano ainda, se Suame aprovar. Teve aula de yoga para as presas. E a gente está querendo fazer uma nova edição esse ano aí, após 20 anos. Vamos ver se a gente consegue. Ali, mãe, você cortando o cabelo. Distribuição de kits de higiene para elas. Olha o Carlos Henrique. Olha que legal.
A Ada, o Eloy, a Lautical, distribuição de kits infantis, que lá também tinha uma creche, ainda tem, olha lá eu, novinha. Nossa Senhora. Tiago Leão. Tiago. Essa é a unidade materna infantil que tem lá no presídio Talavera Bruça, na penitenciária Talavera. Ainda tem até hoje essa unidade materna infantil lá para poder alocar as presas grávidas e logo depois que elas têm seus bebês, elas ficam um tempo lá com os bebês. Que graça. Distribuição de lanche para toda a prisão. Foi incrível o trabalho, foi muito bonito mesmo. A alegria. Essa era uma detenta. Eu novinha, né, Thalita? Organização SAI, sua presença é muito importante para nós. Elas fizeram esse cartazinho aí pra gente na época. E o trabalho oferecido aos pés de Suane. Então, eu fiquei 12 anos trabalhando na parte administrativa. Foi exatamente assim, no período dos 9 anos de doença, eu fiquei na parte administrativa, eu não estava no presídio na época. Né? Eu tinha saído para poder fazer um trabalho de cerimonial, que um secretário me viu apresentando um evento, que eu sou mestre de cerimônia também, eu trabalho fazendo essa parte, né? E trabalho aqui para a organização, e atuei também na Polícia Penal como mestre de cerimônia. Aí ele me viu apresentando um evento lá, um festival da canção da mulher presidiária, e eu saía de lá do presídio para atuar nessa área. Então eu fiquei alguns anos fora. Aí foi nessa fase, logo que eu terminei de atuar como mestre de cerimônia, que eu tive essa doença, né? E aí fiquei muito tempo fora do presídio e voltei agora em 2019, no ano que a Thalita nasceu. Eu voltei para o presídio e tô lá até hoje já há 7 anos, né? Desde que ela nasceu, trabalhando diretamente com as detentas. E aproveitei o curso de instrutora de yoga na Academia Hermógenes para poder levar yoga para o presídio. Pode voltar lá para levar yoga para o presídio, e também trabalho como voluntária aqui da Fundação, dando aula de yoga. Né? E aí fica o convite para vocês virem as aulas de yoga, para quem não frequenta, às sextas-feiras, 17h30 para as meninas, 18h30 para os meninos. Aí é no presídio, onde eu trabalho. Agora eu estou em Benfica, não estou mais em Bangu, estou aqui pertinho. O trabalho provavelmente vai ser aqui pertinho, vai ser aqui. Oi? O O trabalho, se a gente conseguir levar a organização SAI de novo para dentro do presídio, vai ser aqui em Benfica, não vai ser em Bangu, vai ser onde eu estou, né? E aí é yoga para os meninos, ó. A prática de yoga aqui na fundação. E aí eu aproveitei a oportunidade e peguei uns depoimentos, sabe, das meninas da yoga aqui da fundação. Já é um depoimento, acho que do ano passado. E das meninas da yoga lá do presídio também. Por exemplo, a aluna Maria do Socorro, que é até minha tia, ela compartilhou, dizendo que agradece aos seus momentos de prática de yoga, caminho pelo qual foi desenvolvendo e se encontrando nas posições, com seus mais de 60 anos. Disse não ter como agradecer à instituição Sai Baba, que tanto lhe oportunizou com essas aulas. Outra aluna, Cristina Elizabeth, relatou: é com imensa alegria que faço parte do grupo de prática de Hatha Yoga da Fundação. Fui apresentada à Fundação pela minha amiga Maria Ribeiro em 25 de maio de 2018 e desde então frequentamos até o momento em que a casa teve que fechar devido à pandemia. Quando reaberta, voltamos a praticar yoga e hoje posso dizer que é tão maravilhoso que sempre penso em dividir com mais amigas, convidando-as para yoga. O ambiente da casa é tão gostoso, muito amável, calmo, que nos remete à essência realmente da yoga. Os dirigentes e voluntários são pessoas extremamente ternas e acolhedoras, o que torna um ambiente de paz e felicidade. A minha experiência na prática de yoga me certifica de que a concentração mental, aliada à respiração lenta e ritmada, com um movimento controlado, resulta em um movimento que passa de um estado de agitação a uma condição de equilíbrio e calma. O propósito de todos nós, a aluna falando, né?
Outro ponto a destacar nas aulas é a grandiosidade de habilidade que os professores têm para lidar com pessoas de diferentes idades e cada um com seu jeito de ser. É notável a união de todos num só objetivo de alcançarmos o equilíbrio de nossos sentidos. Saímos da aula leves e felizes, tendo a certeza de que a yoga na nossa vida faz toda a diferença. Muita gratidão à Fundação Satya Sai Baba do Brasil. Meu nome é Lúcia Vieira Cristo, faço as aulas de yoga na Fundação. A professora Tatiane e todos os outros professores são super profissionais e muito competentes. Além do cuidado com todas as alunas, dedicam uma atenção especial às que estão passando por algum problema de saúde. O espaço físico é ótimo, bem climatizado e possui todos os equipamentos que utilizamos para a prática. Me sinto sempre muito bem acolhida por todos os profissionais que ali trabalham. Agradeço à Fundação por nos proporcionar esses momentos tão especiais. E as internas lá do presídio também acolheram a atividade com muita alegria e entusiasmo e pedindo com regularidade para fazer a prática de yoga, sabe? Uma das internas, a Laís, ela já até teve liberdade. Ela falou assim: "Tô amando participar das aulas", afirmou que desde quando elas iniciaram tem se sentido muito bem, pois era uma pessoa muito estressada e tudo mudou. Compartilhou que era explosiva e nervosa, mas que agora está mais calma, inclusive sendo mais disciplinada com as policiais. Ela falou assim: "Consigo controlar os meus nervos, passei a ser mais educada com as policiais, aprendendo a respeitá-las." A Janaína, outra aluna, compartilhou os benefícios da yoga, saúde física e mental. Diz que se sente bem espiritualmente, com otimismo, confiança de que tudo já deu certo, de que Deus está no controle. Olha, que ela está feliz de estar se ocupando, se exercitando e se distraindo. Completou que praticar yoga é ter uma vida saudável. A aluna Alexandra relatou que a yoga é um momento que elevamos nossos espíritos em contato com Deus e conosco. Me conhecer tem sido agradável, pois posso trabalhar minhas qualidades e os erros que eu cometo. Tem me ensinado a não cometê-los ou não errar novamente. Ao acordar, pratico alguns exercícios que me ajudam a começar o dia com mais alegria. Participamos com alegria e interagimos por completo com essas aulas que elevam nossos espíritos. Olha que lindo! Então, essa experiência da prática de yoga, tanto na fundação quanto no presídio, tem sido engrandecedora para mim, sabe? Tem sido incrível. Eu agradeço a Swami todos os dias pelo crescimento e benefício que eu tenho tido. Como é importante servir. Servir nos aproxima das pessoas, a gente conhece suas histórias, seus medos, suas alegrias, suas aversões. Então, assim, eu conclamo vocês a despertarem seus dons, suas habilidades, a servirem a sociedade, né? Na Fundação tem espaço para servir, na Fundação tem espaço para praticar, tem espaço para ser beneficiado também com o serviço, né? E vamos servir, começando em casa, né? O serviço Sai Baba falava muito, começa em casa, começa dentro da nossa família, né? Antes da gente ir para a sociedade, como é que a gente está sendo dentro de casa? Como é que a gente está servindo a nossa família, né? Então o serviço começa ali. Para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Baba falando sobre a importância da vida e de como devemos reagir diante dela. Baba diz assim: "Eu gostaria que vocês aprendessem primeiro a arte de viver entre as pessoas, de modo que não sofram nem façam os outros sofrer. Aprendam a tirar o melhor da vida, esta oportunidade oferecida a vocês para sublimarem seus instintos, impulsos e tendências e elevarem-se cada vez mais alto no plano moral e espiritual. Aproveitem ao máximo as oportunidades como esta e desfrutem da bem-aventurança a cada hora, acumulando o máximo de proveito que vocês possam. Portanto, tenham completa fé em Deus e em vocês mesmos. Engajem-se sempre em boas ações, em atividades benéficas. Falem a verdade, não causem dor por palavras, ações ou mesmo pensamentos. Vocês passam da morte para a vida e da doença para a sanidade ao experimentarem as bofetadas do mundo. O mundo é uma parte muito essencial no currículo do homem. Através da agonia da busca nasce a criança, a sabedoria. As dores têm seu valor. Elas indicam o nascimento de uma nova vida.
Da intranquilidade vocês obtêm paz suprema. Da paz suprema obtêm resplandecente iluminação espiritual e suprema efulgência divina. Essa recorrência de alegria e pesar, olha aí a alternância da dor e da alegria, é como a alternância entre noite e dia, que são como irmãos gêmeos, sendo ambos necessários para aumentar a fertilidade do solo, para ativar e renovar a vida. São como verão e inverno. Então não vamos pedir só por alegrias, né? Vamos dar boas-vindas ao pesar, dar boas-vindas à tristeza também, que ela também nos eleva, né? Como podem os pensamentos no Senhor se estabilizar numa estrutura fraca? Olha o que Swami diz pra gente. Vou repetir. Como podem os pensamentos no Senhor se estabilizar numa estrutura fraca? Apenas não esqueçam o propósito do corpo quando estiverem cuidando dele. Um rolo compressor de estradas é alimentado com óleo, carvão e outros tipos de combustível. Mas por que ele é mantido em bom estado? Para reparar a estrada, não é? De maneira similar, lembrem-se de que vieram com um corpo, para que possam realizar o fim deste ciclo de nascimentos e mortes. Visando esse intento, usem o corpo como um instrumento. As pessoas se agarram a vasos de latão e os consideram como sendo de ouro, mas têm que estar sempre polindo-os para que possam ter brilho. Um dia eles irão se sentir desgostosos com esse polimento e essa lustração constantes e irão clamar: livrai-me deste polimento, deste nascimento, deste sofrimento e desta agonia. A vida é curta, Baba diz, o tempo é fugidio. Sua disciplina espiritual está se arrastando ao ritmo de uma tartaruga? Sua disciplina espiritual está se arrastando ao ritmo de uma tartaruga? Olha ele falando com a gente. Quando vão se decidir aí um pouco mais depressa? Sua disciplina espiritual é como as respostas que vocês escrevem num exame. Se vocês obtiverem apenas notas 5 ou 6, seu examinador irá desconsiderá-las, dizendo: de que adiantam essas notas baixas? Elas não os levarão a lugar algum. Se vocês chegarem muito perto das notas de aprovação, então a graça lhes dará um pouquinho mais, de maneira que consigam passar, contando que vocês tenham sido alunos diligentes e bem comportados. Procurem a luz sempre, estejam cheios de confiança e entusiasmo. Não se deixem levar pelo desespero, pois este nunca poderá produzir resultados. Ele só piora os problemas, pois obscurece o intelecto e os mergulha na dúvida. Vocês precisam tomar o caminho da prática espiritual muito entusiasticamente. Passos indecisos e sem entusiasmo não renderão frutos. É como limpar uma área cheia de lama com um jato d'água. Se o jato for fraco, a lama não será carregada. O jato deve fluir plena e rapidamente, levando tudo na sua frente, de maneira que a lama possa ser toda removida. Tratem os outros da mesma maneira que gostariam que eles tratassem. Nunca remoam sobre o passado. Quando o pesar lhes subjugar, não busquem por incidentes semelhantes em seu passado, somando-os à sua dor. Procurem ao contrário, incidentes em que a dor não batera à sua porta. Quando vocês eram felizes, busquem consolo e força em tais memórias e ergam-se acima das águas do pesar que se elevam. As mulheres são consideradas fracas, entre aspas, ele diz, porque cedem à raiva e ao pesar muito mais facilmente que os homens. Desse modo, eu pediria a elas esforços redobrados para superar essas duas coisas. A repetição do nome de Deus é o melhor antídoto para isso. E se homens e mulheres apenas o praticarem, o Senhor virá socorrê-los. Isso lhes infundirá a fé de que tudo é a vontade de Deus. E lhes ensinará que não tem o direito de exultar ou de se desesperar. Olha, a gente não tem o direito de se exultar ou de se desesperar. Para a colheita da vida, coragem e confiança são o melhor adubo. São também os melhores inseticidas. Sejam como leões no campo espiritual. Governem sobre a floresta dos sentidos e caminhem destemidamente, com plena fé na vitória. Sejam heróis, não zeros,
pois o homem é da natureza de Deus, ele é um imperecível Atma. Da mesma maneira que a chuva caindo em várias partes do mundo flui por 1000 canais e por fim atinge o oceano, assim também credos, rituais, religiões, teologias, todas derivadas dos anseios do homem pelo vasto e inescrutável além, fluem em milhares de formas diferentes, fertilizando muitos campos, refrescando muitas comunidades, revigorando de maneiras diversas pessoas cansadas e finalmente alcançam o oceano de bem-aventurança. A vida, Baba diz, é um desafio. Enfrente-o. A vida é um jogo. Jogue-o. A vida é um sonho. Perceba-o, desperte. E a vida é amor. Desfrute. Meus amigos, que mensagem linda de Swami. Linda e forte, né? Linda e forte. Não vamos nos esquecer dessa mensagem. Eu abri meu coração para vocês. Assim, minha vida é maravilhosa. Enfrentei todas essas dificuldades, mas eu sei que tudo foi para o meu crescimento. Sabe? Muito, muito crescimento. Eu não sei o que tem por vir ainda pela frente. Se vão vir outras crises, não sei, mas se vierem, vou abraçar, vou superar, porque com Swami tudo é possível, né? Com Deus tudo é possível nessa vida, tudo. Então, assim, que a gente dê boas-vindas à tristeza, que a gente dê boas-vindas à alegria, que a gente seja feliz, né? Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês, que vocês tenham uma excelente jornada pela frente. E eu vou chamar a Thalita aqui para finalizar cantando A Mãezinha do Céu. Vem cá, Thalita. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Olha, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Que vocês sejam felizes, que todos nós sejamos felizes com as bênçãos de Satya Sai Baba e do mestre que vocês seguirem. Enfim, Om Sai Ram. Tem mais um bhajan, né? Vamos finalizar com um bhajan aqui. Vamos finalizar com um bhajan. De agradecimento. Bhajan de agradecimento. Som. Obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Te louvamos, Senhor, Satya Sai Narayana. Afasta-nos, Senhor, de toda a vida mundana. Afasta-nos, Senhor, de toda a vida mundana. Dá-nos teu darshan, Senhor, Satya Sai Narayana. Dá-nos teu darshan, Senhor,
Satya Sai Narayana. Obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Te louvamos, Senhor, Satya Sai Narayana. Afastando, Senhor, de toda a vida mundana. Dá no teu dação, Senhor, Satya Sai Narayana. Dá no teu dação, Senhor, Satya Sai Narayana. Obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Haja coração, né? Pois é. O amor de Deus é lindo, é impressionante. E é muita alegria vivenciar isso tudo, muito mesmo. Né? Minha filha, né? Meu genro, meu filho, a minha família toda integrada, a Thalitinha. Né? Lembramos do aniversário da Thalita, ela pediu que o aniversário dela fosse comemorado em nome de Nossa Senhora. E ela se vestiu de Nossa Senhora, né? Na hora do bolo, foi impressionante. E ninguém induziu isso, né? Falou, não, parece não. Ela teve essa intuição e nós realizamos isso. Foi muito lindo. E é importante a gente repetir o nome de Deus. Eu vou contar, isso aconteceu ontem. Eu fui pegar o óculos da Luísa no shopping. E sempre que eu estou na rua, eu ando, né, com esse contador aqui, eu estava repetindo o mantra, né? Om Shri Sai Ram. Então eu deixei o carro e fui andando para o shopping. E repetindo, Om Shri Sai Ram, Om Shri Sai Ram. Então, num dado momento, ali na Avenida Maracanã, eu estava caminhando, aí ficou sem espaço, eu virei para esse lado de cá, para poder fugir, eu tropecei e eu caí. Né? E eu fiquei com medo de vir um carro e bater na minha cabeça, porque eu já sofri um acidente na cabeça. Mas foi impressionante. Eu comecei a cair, mas parecia que alguém estava me segurando. Sabe, eu bati com a mão no asfalto, né, com o joelho, e você vê, não tem nada, não machucou. Eu caí mesmo, literalmente, e o joelho também não teve nenhum ferimento, né? Posso atribuir isso à repetição do nome de Deus? Sim, é uma proteção. Ele falou isso, né? Eu só sei que eu não levei aquele tombo, né? Parecia que alguém estava me segurando. Sabe, mas foi em câmera lenta mesmo. Eu falei, gente, que isso? Né? E agradeci a Deus e continuei repetindo o nome dele. Tá bem? Eu queria fazer um outro convite para vocês. O nosso próximo encontro para uma palestra será essa daqui, tá? Vai ser sobre silêncio, meditação e oração. Vai ser com Vladimir. Nós vamos depois divulgar, amanhã eu já começo a divulgar para vocês. Vai ser no dia 19 de setembro, às 16 horas. Muito divino essa palestra, né?
Nós vamos falar sobre silêncio. Eu até podia fazer uma palestra dessa, né? Eu entraria aqui em silêncio e sairia em silêncio, pronto. Ia ser brilhante. Ó, ele é bom demais. Ele é muito bom. Eu topo dessa aqui, eu topo fazer, só o silêncio. E a meditação e oração. Aí a gente vai vibrar nesses ensinamentos. Isso para setembro. E para outubro, né? Nós vamos ter uma outra palestra também com o Enilson. O Enilson é brilhante também em fazer palestra. Tá bem? Então, nós já temos esses 2 encontros, né? Outubro. Depois, em novembro, nós temos o Palmeirim, que vai fazer uma palestra também para a gente. E em dezembro, o meu filho, Vitor Hugo, para a gente comemorar o aniversário de Jesus. Tá bem? Agora eu queria tirar uma foto com todo mundo aqui, para a gente descer e ir para o lanche feliz. Tá bem? Te